Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Arabel e hoje juntos vamos trabalhar um pouquinho mais sobre as funções matemáticas, se aprofundar nesse assunto que faz tanta diferença na hora de resolver alguns problemas. Você vai ver, você vai lembrar assim, a professora Arabel me disse que eu ia usar isso lá para frente e estou usando. Espero que você lembre dessa aula também, tá? O que vai acontecer então? Vamos compreender e identificar a relação de dependência entre duas grandezas, que é o que estabelece uma função. Duas grandezas que dependem uma da outra, tá? E identificar os conjuntos de valores envolvidos nos estudos das funções. Então, nesta aula, nós vamos conversar sobre o que significa matematicamente os valores dessas grandezas envolvidas, tá? Como que eu penso na matemática da coisa. Já tenho a ideia da função, que é a relação de dependência entre grandezas, e agora nós vamos então fazer o estudo matemático desses valores, tá bom? Vai ser difícil? Claro que não. Pensa um pouquinho aí. A velocidade de um automóvel é dada em função da distância percorrida pelo tempo gasto para percorrer essa distância, tá? Esse é um conceito da física. Então, aí a matemática ajudando a física a resolver problemas através de uma função. Continuando. Podemos então dizer que, se a velocidade depender do tempo, esse é um valor dominante na função. Sim, né? Eu posso dizer sim. Então, existe um valor que domina, um valor que manda nessa função, tá? Quando a velocidade de um móvel aumenta em função do tempo, esse movimento é chamado de movimento acelerado. Vamos falar um pouquinho de física aqui para colocar a gente dentro dessa ideia para trabalhar a matemática, tá bom? A fórmula usada para construir os gráficos de VT, que eu vou chamar de velocidade em função do tempo, é chamada de função horária da velocidade. Então, a regrinha que faz essa conta, que faz esse estudo, eu chamo de fórmula horária, né? Função horária da velocidade. É a regra. Velocidade final, você já vai ver uma legendazinha aqui, é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Tudo isso são conceitos que você já conhece velocidade, sabe o que é uma aceleração, sabe o que é tempo. Quando você junta tudo isso, você faz um estudo do movimento, vai estudar isso lá na física, tá bom? Essa função é mostrada a seguir, olha só. Falei então aqui a velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Você que gosta de física, né, de movimento, já prestou mais um pouco de atenção nessa aula hoje. Essa representação eu posso fazer aqui através de um gráfico, dois eixos, né? Então aqui no eixo horizontal eu vou marcar o tempo. 0 segundos quer dizer o quê? O móvel está parado, o movimento não aconteceu. Depois 1 segundo, 2 segundos, o movimento foi acontecendo. Com isso a velocidade também foi aumentando. E eu tenho aqui ligando os pontos uma reta, tá? Então aqui eu tenho o desenvolvimento desse movimento através de um estudo da matemática com a física. Olha só como que nós vamos pensar matematicamente nisso. Um carro se movimenta com uma velocidade que varia conforme o tempo. Já ficou claro isso, que a velocidade depende do tempo e da distância percorrida. Segundo a sentença matemática, V, que é a velocidade, igual a 30 mais 2 vezes o tempo. Aquela formulinha que nós mostramos no slide anterior. Em que V representa a velocidade final em metros por segundo e T, o tempo, em segundos. Analise o comportamento desse carro nos instantes 1, 2, 3, 4 e 5 segundos. Então, lá na formulinha, 30 mais 2T, eu vou trocar o T por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 e vou fazer as continhas, é a parte matemática da coisa. 1 segundo, primeiro multiplico, 2 vezes 1, depois somo com 30, 32. 2 segundos, primeiro multiplica, 2 vezes 2, soma com o 30, 34. 3 segundos, está vendo que o 1, o 2, o 3 e o 4, o 5 entraram todos no lugar do T? É ali que está tendo a variação. O 30 continuou igual, o mais continuou igual, o 2 vezes continuou igual e eu estou variando o tempo. Então, uma grandeza que está variando. Conforme a variação deste tempo, eu tenho o resultado da velocidade final.
Então aqui está mostrando quem é que depende e quem é que é independente. Ou seja, quem é que manda e quem obedece, em outras palavras. Tá certo? Organizando tudo isso numa tabela. 1 segundo, a velocidade 32 metros por segundo, 2 segundos, 34 metros por segundo, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, enfim. Colocamos aquela quantidade de contas lá e resultados numa tabela para ficar mais organizado. Observe que a velocidade foi mudando conforme foi mudando também o tempo. Então, uma dependeu da outra. A velocidade mudou porque o tempo mudou. Se eu mudo o tempo, eu mudo a velocidade. Existe uma dependência. Logo, a velocidade dependeu do tempo informado. Isso é, quem é que manda nessa situação, então? O tempo é o valor que domina a função, é o valor dominante. E isso vai ter um nome dentro da matemática. O conjunto de valores que a variável t pode assumir na função do exemplo anterior chama-se domínio da função e é indicado pela letra D. O valor obtido pela variável v, que é a velocidade, corresponde a um determinado valor de t e é chamado de imagem do número t dado pela função. O conjunto formado por todos os valores de v que correspondem a algum t do domínio é chamado imagem da função e é indicado por IN. Então, tudo isso que está escrito ali, o que quer dizer? Que você vai trabalhar com duas grandezas, certo? Uma depende da outra. Só que uma fornece a informação numérica. Essa que fornece a informação numérica, que no nosso caso é o tempo, é o valor dominante. É ele que domina, porque a variável v, a velocidade, ela precisa do tempo para ela ser calculada, entendeu? Então, aquela que fornece a informação numérica é o domínio e o valor calculado é o valor imagem, tá? Então, fornece o valor variável domínio, né, o conjunto domínio, variável independente, valor calculado, variável dependente, conjunto imagem. Ficou mais claro? Para frente, então, aqui no nosso exemplo, tempo é domínio e a velocidade é a imagem. Então, é o valor dado, o valor calculado. E a regrinha lá do início é a função. Então, são três informações importantes no estudo das funções, tá? E é isso que você vai pensar agora na resolução desse exercício. Ricardo quer economizar R$50 por mês por meio de uma função. Podemos representar o total economizado por ele ao longo dos meses cuja lei é dada por y igual a 50 vezes x. Y, então, vai ser o valor, a quantidade que ele economizou, e x vai ser o tempo que ele economizou. Em que y é o total economizado e x é o número de meses. Nessas condições, letra A, quanto Ricardo terá economizado em um ano? Um ano são quantos meses? Estou perguntando em mês, hein, minha gente? Não pode misturar, não. E, usando a lei da função, calcule quanto dinheiro ele terá se guardar esse valor mensal durante 9 anos. Então, cuidado aí com as unidades de tempo. Transforme todo mundo, troque a informação numérica ali no x, faça as continhas que vai dar tudo certo e eu vou corrigir daqui a pouco.
fácil por demais, né, pessoal? O nono ano está arrebentando, tenho certeza, na resolução desses exercícios de função. E esse, então, deve ter sido um dos mais fáceis que você já fez. Quer ver só? Quanto que ele vai economizar em um ano? Sabendo que um ano são 12 meses, troco o X, que representa o tempo, por 12, multiplico por 50. 50 vezes 12, R$600. Então, naquela condição de R$50 por mês, em um ano ele economizou R$600. Na letra B, pergunta quanto de valor ele vai economizar durante 9 anos. De novo, eu tenho que fazer a transformação do tempo. Se um ano são 9 meses, 9 anos, um ano são 12 meses, professora, e 9 anos, 9 vezes 12, 108 meses. Coloca o 108 no lugar do X, multiplica por 50, R$5.400, né? Já é uma boa graninha aí, um dinheiro que está se economizando. Então, a função resolvendo uma situação ali de poupança, né? Então, a função pode aparecer na física, pode aparecer no teu dia a dia, pode aparecer na economia. Então, a matemática fornecendo ferramentas para resolver problemas. Conclusão do nosso exercício. A função, a lei de formação, a regra, foi dada lá no enunciado, y igual a 50x. Disso eu tenho um valor de domínio. Que valor que é esse? Quem que está mandando na situação toda? A quantidade de tempo, que foi 1 ano e 9 anos, tá? Então, o x, que é o conjunto domínio, os valores do conjunto domínio. E o conjunto imagem são os valores calculados. 1 ano resultou em 600, 9 anos resultou em 5.400. Então, os dois conjuntos envolvidos ali. E as 3 informações importantes. A regra, a lei de formação, que é a função, os valores do conjunto domínio, os valores que eu vou fornecer para essa regra, e os valores do conjunto imagem, os valores que serão calculados através dessa regra, tá? Os conjuntos domínio e imagem estão presentes em qualquer tipo de função. Veja, por exemplo, a função que representa a área de um quadrado. Você sabe a regra para calcular a área de quadrado? A área é igual lado vezes lado ou lado ao quadrado. É a regra. A área vai depender do tamanho da medida desse lado, concordam? Por que podemos dizer que a função representa a área de um quadrado? Porque existe uma relação de dependência entre a medida do lado e o valor da área, certo? Calculamos a área quando conhecemos as medidas dos lados e aí você confirma a relação de dependência entre esses dois valores. A área está em função da medida dos lados L. Então, dentro da geometria, isso também vai acontecer. Qual será a área de um quadrado de 15 centímetros de lado? Troco L por 15, faço a potência, 15 vezes 15, 225. Informação do domínio é o 15, informação do conjunto de imagem, 225. E se a área for 144, se eu quiser uma coisa diferente, tá? Então, a área é 144 e o lado 12 centímetros. Conjunto imagem, ou seja, o valor que foi calculado, né, era o conjunto 144 e o valor de domínio é o 12. Então, quem depende? Porque a imagem é o valor que depende, né? Quem depende é a área que depende do lado. Veja isso no exercício 2. A figura abaixo representa um campo de futebol de dimensões 2x mais 20, é um pouco diferente. Faz esse desenho aí e anota essa informação. E x mais 45. Quais devem ser as suas dimensões para que a sua área seja igual a 8.500 metros quadrados? Então, é importante nesse exercício você fazer esse desenho, anotar esses valores. Como é que eu calculo a área de um campo de futebol? É um retângulo, base vezes altura. Então, você vai multiplicar essas duas informações. Cuidado com a multiplicação distributiva. Bota parênteses aí nesse 2x mais 20, vezes, põe no parênteses x mais 45, que daí não tem erro, faz as flechinhas e não vai ter erro mesmo. Já vou corrigir o que você fez.
Acompanhe então a resolução desse segundo exercício. Na multiplicação distributiva, o cálculo da área, vamos começar. Cálculo da área, comprimento vezes largura. São valores algébricos, ali tem um x envolvido. Colocamos tudo dentro do parênteses para fazer a multiplicação distributiva. 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 45, 90x. 20 vezes x, 20x. E 20 vezes 45, 900. Juntando os termos semelhantes, aqui o 90 e o 20, deu 110x. Apareceu uma equação do segundo grau para você resolver, gente. Vou fazer como? Bhaskara, soma e produto, a estratégia que for melhor para você, tá? Resolvi aqui pela soma e produto, para ficar um pouco mais rapidinho, tá bom? Por causa do tempo da resolução do exercício. Então, a área, eu sei que tem que ser 8.500 metros quadrados. Colocou no lugar do A, de novo eu vou fazer um ajuste aqui dos termos, porque daí o termo independente eu vou ter que mexer, né? Ficou aqui, ó, x ao quadrado, 55x menos 3.800, fazendo todas as simplificações possíveis, tá? A soma das raízes tem que dar o valor do b, lembra-se disso, com o sinal trocado, menos 55, e o produto dessas mesmas raízes tem que dar o valor do c, do termo independente, menos 3.800. Eu tenho aqui uma das raízes é 40, e a segunda raiz é menos 95. Não vou usar o valor negativo porque estou trabalhando com uma medida. O exercício pediu a medida desse campo. No comprimento, no lugar do x, troquei por 40, multiplicou, somou, deu 100. Na largura, no lugar do x, também entrou 40, somamos 85. Então, as medidas desse campo, 100 metros de comprimento por 85 de largura. Aí ficou fácil, não é mesmo? Vimos então nessa aula, estabelecemos a relação de dependência entre duas grandezas, conceituamos função matemática e identificamos os conjuntos domínio e imagem de uma função. Quem é que manda na função, o valor que é fornecido e o valor calculado, que é o valor imagem, né? Então, o domínio é o valor que entra nessa caixinha que é a função e o valor imagem do conjunto imagem é o valor que sai dessa caixinha. E aqui na caixinha você tem a função, que é a lei de formação, que varia dependendo da situação que você está resolvendo, ok? Fico por aqui, me despeço de vocês, espero que tenha sido uma boa aula, que você tenha gostado e até a próxima.